Olá, este é o canal Entre Montanhas. É um canal que foi criado para pensar o estado de Minas a partir das suas tradições, dos seus mitos, do embate entre o conservador e o moderno, a partir de grandes estudos de intelectuais que passaram décadas refletindo sobre esse estado. Mas antes de eu trazer qual é o objetivo e por que o nome Entre Montanhas, eu queria, antes de tudo, contar uma história que realmente mostra o embate entre o conservador e o moderno em Minas, e que é apenas uma das histórias que a gente vai tratar com calma aqui neste canal. Essa é uma história que está dividida em três partes. A primeira parte a gente vai entender quem que foi o Visconde de Barbacena, depois quem foi Joaquim Silvério dos Reis, e depois qual que é a relação disso com o Hospital Colônia de Barbacena. Bom, todo mundo sabe, né, que o desfecho trágico da Inconfidência passa efetivamente pelo acordo estabelecido entre o até então governador de Minas, Visconde de Barbacena, e o delator da Inconfidência, o nosso grande Judas aqui de Minas, que é o Joaquim Silvério dos Reis. A gente usa várias referências, algumas vão estar aqui na descrição do canal, e particularmente a biografia do Tiradentes, escrita pelo Lucas Figueiredo, e também um artigo escrito pelo Robson de Araújo e Carlos Filgueiras, que tratam e trazem algumas referências que a gente vai colocar aqui dentro. Bom, primeira parte, Visconde de Barbacena. Seu nome era Luiz Antônio Furtado de Castro do Rio, de Mendonça e Faro. Ele nasceu em Portugal em 1754 e morreu em 1830. Ele era de uma família de aristocratas portugueses, herdou o título do seu pai e, com isso, se tornou Visconde de Barbacena. Ele foi encaminhado pelo conhecido Marquês de Pombal para estudar leis e filosofias na Universidade de Coimbra e, posteriormente, foi o primeiro a se doutorar em filosofia natural em Coimbra também, em 1776, apesar da sua tese de doutoramento nunca de fato ter sido encontrada. Ele foi também um dos três fundadores da Academia de Ciências em Lisboa, onde atuou de 1779 a 1788, quando assumiu então o cargo de governador de Minas e ficando aqui até 1797. E apesar da sua formação acadêmica robusta, em Minas ele atuou muito mais de um lado, assim, com um perfil muito mais de repressão e de fiscalização de cobrança de impostos, do que de desenvolvimento de novas técnicas e aplicação de ciências de fato na colônia. O seu papel aqui no Brasil foi de fato, em Minas particularmente, iniciar o processo de derrama, iniciar a cobrança dos impostos atrasados e, obviamente, ele, todo mundo sabia, do desgaste de fazer uma operação como essa aqui, no momento onde a gente já estava passando por uma queda da produção de ouro. Ele foi alertado então pelo Joaquim Silvério dos Reis e suspendeu a derrama e armou um plano para de fato pegar Tiradentes e os demais inconfidentes. Todo o resto da história, eu acho que quem está acompanhando aqui já sabe, obviamente, o que ocorreu. E Joaquim Silvério dos Reis ficou, de fato, na história de Minas Gerais e do Brasil como o grande delator de Minas. A segunda parte da história é para a gente conhecer um pouquinho quem que foi Joaquim Silvério dos Reis. Ele nasceu em 1756 em Leira, em Portugal. Era 10 anos mais jovem que Tiradentes e migrou ainda jovem para cá. Ele era muito bom de contas, ele se deu muito bem nos negócios, tanto no estado do Rio de Janeiro quanto em Minas, e todo mundo falava e retratava, obviamente, nas histórias, que ele era muito próximo e amigo do até então governador de Minas, Dom Rodrigo José de Menezes. E o seu perfil também era amplamente conhecido, por ser um cara muito ambicioso e que esse nível de ambição contemplava vários acordos e afagos com altos funcionários da coroa portuguesa em Minas. Bom, ele também foi coronel de Borda do Campo, fazendeiro e minerador. E pelo fato dele ter sido contratador, o que é isso, né? Contratador, que é aquela figura efetivamente que tem um acordo com a coroa portuguesa para cobrar parte dos impostos. Então, parte dos impostos ele cobrava, recolhia e não pagava de imediato para a coroa portuguesa. Com isso, ele ficou com um débito, com uma dívida muito elevada com a
coroa. E isso é fundamental para a gente entender a participação dele na Inconfidência. Bom, no acordo interno dos Inconfidentes, né, numa reunião secreta em 1788, tinha sido de fato decidido pelos Inconfidentes que todas as dívidas dos moradores de Minas com a coroa portuguesa seriam de fato anuladas. Isso beneficiava especialmente 9 pessoas, tanto os atuais contratadores daquela época, os contratadores vigentes daquela época, como os antigos, que eram de fato homens muito ricos, mas com certeza devedores da coroa portuguesa. É algo, né, bem interessante se a gente pensar hoje no paralelo que a gente pode encontrar de quem são os grandes devedores da Receita Federal hoje no Brasil. E no momento que Joaquim Silvério dos Reis assumiu como contratador, no período que foi entre 1782 e 1784, ele ainda comprou várias terras aqui em Minas. Entre elas, a Fazenda da Caveira, um nome estranho, né? Forte, Fazenda da Caveira, que é algo que a gente vai abordar daqui a pouco. E tanto essa terra como outras têm alguns relatos que ele não pagou, o que para ele era muito comum naquela época. E nesse momento, foi exatamente nesse momento que ele também se torna coronel de Borda do Campo. O Lucas Figueiredo, que é o autor que a gente traz aqui, com referência também, que escreveu a biografia do Tiradentes, ele estima que enquanto a derrama ameaçava cobrar 8,6 toneladas de ouro de 190 mil homens e mulheres livres em Minas, só para a gente ter uma ideia, nessa época havia 174 mil escravos aqui. As 9 pessoas que mais deviam 7,3 toneladas do metal precioso, do ouro. Ou seja, de um total de 8,6 toneladas de ouro, 7,3 toneladas eram devidas por somente 9 homens. E desses 9, 3 haviam de fato aderido formalmente à Conjuração Mineira, sendo um deles Joaquim Silvério dos Reis, que devia algo aproximado a 9% de todo o débito de Minas com Portugal naquela época. Isso seria algo relativo como se fosse a quinta maior dívida de um homem com a coroa portuguesa no estado de Minas. E quando o governador de Minas foi de fato substituído pelo Visconde de Barbacena, o Joaquim Silvério dos Reis ficou extremamente apreensivo. E a sua entrada na Inconfidência Mineira foi calculada e guiada exatamente por causa disso, por um possível cancelamento da dívida. E como a revolução demorou muito para ocorrer, e ele sabia todos os detalhes daquele plano, ele mudou de lado e buscou o até então governador Visconde de Barbacena para contar tudo, e o resultado, como eu disse, todo mundo já sabe o que ocorreu. E depois do fim da Inconfidência, a fama de traíra, de Judas, de traidor efetivamente, não deixou que ele permanecesse em Minas. Ele foi para Portugal, depois ele foi para o estado do Maranhão, onde permaneceu lá e morreu no ano de 1819. E um detalhe importante, né? Logo quando a Inconfidência Mineira estourou e o Visconde de Barbacena prendeu os Inconfidentes, ele ficou preso 9 meses no Rio de Janeiro durante as investigações, mas logo que foi solto, ele teve todas as suas demandas de fato atendidas. Isso incluía o não pagamento das dívidas, isso também incluía a manutenção de todas as suas fazendas e posses, incluindo a fazenda da Caveira, que, segundo o autor da biografia do Tiradentes, era o xodó principal do Joaquim Silvério dos Reis, e também o acordo dele incluía o ressarcimento de prejuízos e preferências em todos os créditos que ele tinha na praça. Vamos agora à terceira parte da história. Qual é a relação entre eles e a cidade de Barbacena? Bem, a cidade de Barbacena ela foi inicialmente constituída como arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade de Borda do Campo, ou, resumidamente, Arraial ou Freguesia de Borda do Campo, em 1748. Posteriormente, a cidade foi o local onde diversos inconfidentes passaram, fizeram reuniões importantes, e dentre eles estava José Aires Gomes, que era proprietário da fazenda de Borda do Campo, que foi uma fazenda onde tem vários relatos que Tiradentes ficou de fato
hospedado em alguns momentos específicos e onde também a gente teve reuniões importantes ali da Inconfidência. E foi também ali, naquela cidade, aonde de fato ocorreu a delação de Joaquim Silvério dos Reis para o Visconde de Barbacena. E, posteriormente, em 1791, foi quando houve a troca do nome, né, de Arraial para, de fato, para Vila, elevando o status de Barbacena, que passou a assumir, de fato, o nome do Visconde. E também é muito simbólico que após a morte do Tiradentes, um dos braços do Tiradentes foi erguido, exposto e sepultado em Barbacena. E não é à toa que a bandeira de Barbacena até hoje possui um braço estendido que memoriza de fato a, o fim da Inconfidência e a morte do Tiradentes. E o que Barbacena tem também a ver com a história que a gente vai trazer aqui? Bom, não bastasse tudo que a gente trouxe até agora, o legado de uma relação entre um governador repressivo e o Judas do nosso estado, a gente teve, em 1903, nas terras pertencentes a Joaquim Silvério dos Reis, mais especificamente na fazenda da Caveira, a construção do manicômio hospital Colônia de Barbacena. É isso mesmo. O mais tenebroso manicômio do Brasil, o Hospital Colônia, ele foi construído nas terras do Judas das Gerais, do delator Joaquim Silvério dos Reis, na cidade que leva o nome do governador repressor e que fez o acordo para acabar com a Inconfidência em Minas. A história do Hospital Colônia de Barbacena ele foi retratada em livros, em diversos documentários. Alguns estão aqui abaixo no crédito do vídeo e merecem de fato ser assistidos. O manicômio, o Hospital Colônia de Barbacena, ele era formado por 16 pavilhões, cada um com uma função específica, e ele ficou conhecido pelo seu tratamento muito cruel e desumano que era dado aos internados. Isso era muito semelhante ao campo de concentração nazista, segundo vários especialistas da época que visitaram o local. E durante anos e anos, os pacientes chegavam ali em vagões de trem. Eram vagões de trens que despejavam pessoas não agradáveis para a sociedade de Minas, como, por exemplo, homossexuais, prostitutas, mendigos, alcoólatras, crianças indesejadas, mulheres solteiras, adúlteras, epiléticos, negros questionadores, marginalizados e quem ousesse questionar o poder estabelecido em Minas. E nas referências consultadas, estima-se que 70% das pessoas que lá chegavam não tinham qualquer tipo de diagnóstico de doenças mentais e que 60 mil pessoas tenham lá morrido. Para quem tiver estômago, merece conhecer as histórias. As histórias são muito tristes. Elas envolvem tráfico de corpos, envolvem estupros, envolvem venda de ossos e corpos que eram dissolvidos em tanques de ácido, envolve enterros em valas comuns, a separação de bebês e mães, envolve a internação de crianças que não aprendiam sequer a comer com garfo e faca, que não aprendiam a ler, a falar ou a escrever. A doentes que ficavam sem roupas ou sem qualquer tipo de condição de higiene. A aplicação de terapias de choque e cirurgias de lobotomia. A aplicação também de comprimidos azuis ou rosas que deixavam os pacientes totalmente anestesiados e sem qualquer capacidade de interagir. Eram pátios e celas onde, devido ao volume significativo de internados, eles dormiam em cima de capim. E para fazer as suas necessidades básicas, eles conviviam ali com ratos, baratas e tal. Eram pessoas que viviam nus, em boa parte, que morriam de frio, fome e diarreia. O Hospital Colônia de Barbacena só foi realmente questionado e alterado a partir de 1979, com a visita do psiquiatra italiano Franco Basaglia, que disse ter visto ali um campo de concentração nazista em Minas. Enfim, tudo isso foi muito triste. Durante décadas serviu aos propósitos da sociedade mineira para afastar os marginalizados e calar aqueles que incomodavam, e calar as famílias
aqueles que incomodavam as famílias tradicionais e as classes dominantes de Minas. E tudo isso numa cidade muito conhecida pelas suas baixas temperaturas. E conversando aqui em casa com a minha esposa, assim, também é muito difícil não associar um local frio à falta de afeto. As baixas temperaturas e a névoa, já que o Hospital Colônia ficava no alto de uma montanha, realmente ajudava a calar com as baixas temperaturas e ajudava também a matar qualquer tipo de sentimento de esperança que ainda restava naqueles que chegavam ali. Feito a explicação das três partes aqui, a gente precisa parar e pensar um pouquinho. O que significa o mais horrendo manicômio de Minas ter sido construído nas terras do delator e na cidade do governador repressor que fez o acordo para pôr fim na Inconfidência de Minas? Isso significa que tem uma força muito forte, quase que mítica, quase que atemporal, que reflete uma conjunção de vários elementos históricos com um propósito muito específico. Com o propósito de que qualquer pessoa, ato ou movimento que ousasse questionar o Estado em Minas, ele poderia de fato ter um fim trágico. A conciliação e a busca da ordem, que estão por trás da interpretação da Inconfidência Mineira, e também por trás de vários discursos que nós vamos analisar com muita calma em vídeos específicos aqui, carregam essa marca e mostram que o conservadorismo em Minas muitas vezes se valeu da repressão, da violência e da traição. E tem dois pontos que me dão esperança aqui, né? O primeiro é saber que na mesma cidade dos loucos é a cidade que é conhecida também como a cidade das rosas. É a flor que representa o amor, a paixão, sentimentos que trazem muito afeto, beleza e muita intensidade. E por trás daquelas pessoas que ficaram internadas durante anos ali, em algum momento existia um afeto, existia uma esperança, um calor humano, o desejo de ter uma vida livre, do jeito que elas de fato eram. E um outro ponto importante é, apesar daqueles ali internados não terem sido a grande maioria diagnosticado com algum problema de saúde mental, a loucura é de fato a marca presente ali. Eles eram de fato associados como loucos. E a loucura traz também um ponto importante para esse canal. Traz aquela capacidade de trazer para o presente o que está no inconsciente, de chamar atenção para algum elemento da utopia, que muitas vezes a sociedade não está disposta a de fato enxergar. Então, esse também é um elemento importante. E Minas precisa cuidar e honrar a sua história. Nós não podemos esquecer aqueles que por lá passaram, aqueles mais de 60 mil que morreram na fazenda do maior Judas de Minas. E que isso não represente um limite à busca da verdadeira liberdade. E para acabar essa história, eu queria deixar uma homenagem. Essa homenagem é para José Alves Madureira. Ele era o meu tio-avô, eu não tive a oportunidade de conhecê-lo em vida, mas ele foi enviado pela família para Barbacena, talvez por falar demais, ou por ter algum problema de saúde mental, ou por questionar o que ele via. A gente não tem relatos e realmente evidências por que ele foi internado, mas ele foi um dos milhares que, de fato, passaram lá. E que isso sirva efetivamente como uma homenagem, uma reflexão para que as pessoas questionadoras tenham espaço e que elas tenham espaço para falar e para expor todas as divergências que elas encontrem nesta sociedade. Acompanhe o canal, esta é a primeira história e nos próximos vídeos a gente vai entender um pouquinho mais qual que é o objetivo do canal, a estrutura e o nome. Um abraço.